Para você que não é membro aqui da igreja, que não frequenta, que não sabe, talvez, da nossa metodologia, mas nós aqui temos o costume de fazer um planejamento com relação aos temas que vão ser trabalhados nos cultos. E esses temas são mensais. Todo mês temos um tema diferente. E novembro do ano passado, nós, em reunião de planejamento com a liderança da igreja, nós entendemos, pela sugestão e proposta do Abner, como eu já falei na semana passada, que nós deveríamos esse ano trabalhar a ideia do cuidado. E aí começamos o mês de janeiro e o tema foi cuidando uns dos outros. Porque eu estava de férias, então com o pastor de férias, os irmãos precisam cuidar uns dos outros. E aí trabalhamos esse tema. Em fevereiro, por causa do carnaval e de todo o problema, de toda a questão que envolve o carnaval, principalmente no Brasil, então nós entendemos que deveríamos nos precaver, nos prevenir. Aí o tema foi cuidado, num sentido de alerta, cuidado, tome cuidado com algumas coisas. E aí a gente viu algumas coisas que são perigosas para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, para a nossa vida com Deus, e aprendemos que temos que tomar cuidado com algumas coisas. Aí em março, sempre em março, os batistas brasileiros celebram a campanha de missões mundiais. E esse ano não seria diferente. Então, entramos em contato com a junta, ainda lá em novembro, e a junta nos informou que esse ano o tema seria esse aqui, ó, que estampa a minha camisa, e por isso eu estou usando essa camisa na maioria dos cultos deste mês. O tema da Junta de Missões Mundiais Batista é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Recebemos então esse tema e tentamos fazer um link da ideia do cuidado com a campanha de missões mundiais. E aí nós tiramos o transformar e colocamos o cuidar. Então o tema desse mês ficou exatamente como está aparecendo aí para você agora no slide. O nosso tema ficou cuidando de todo mundo com a alegria de Jesus. E o Abner fez as peças, aproveitando a ideia, a imagem, a fonte e toda a diagramação e as cores, a proposta de design da Junta de Missões, tirando apenas a ideia do transformar e colocando a ideia do cuidar. Pois bem, mas nós não imaginávamos, que em março, o mundo viveria uma situação em que deveria se cuidar muito melhor. Nós não imaginávamos. E olha como que casou perfeitamente. E hoje é o último domingo de março. Então hoje a gente vai fechar essa série, cuidando de todo mundo com a alegria de Jesus. E aí nós vamos fechar usando esse momento que estamos vivendo com relação ao coronavírus. Por isso que vai entrar aí para você o slide, cuidando de todo mundo com a alegria de Jesus, especial, entre aspas, coronavírus. Por quê? Porque realmente nós estamos aprendendo neste mês que temos que cuidar de todo mundo. E aí a palavra mundo aqui tem dois sentidos. Para nós e para todos. Para nós, cuidar de todo mundo, em primeiro lugar, por causa da campanha de missões, é cuidar do planeta, de todos os habitantes do planeta. Onde tiver uma pessoa no mundo, ela precisa ser alcançada com as boas novas do Evangelho de Jesus para alterar a sua eternidade. Então, fazer missões é uma maneira de cuidar de todo mundo, com a alegria de Jesus. Mas por conta
da nossa localidade, a gente também estava trabalhando no início do mês, que cuidar de todo mundo é cuidar de todos os que nos cercam. Aqui no nosso local, aqui em Guaranhuns, cuidar dos nossos, da nossa família, dos vizinhos, da nossa comunidade, do nosso bairro, cuidar da membresia da igreja. Vamos cuidar de todo mundo com a alegria de Jesus. Só que aí agora veio uma terceira aplicação. Além de fazer missões e cuidar dos que nos cercam, a gente está tendo que tomar cuidado com tudo e com todos, por conta do coronavírus. E aí, para encerrar essa série, eu queria então falar para você, juntar essas três coisas. A ideia do cuidado, a ideia de missões e a situação do coronavírus. Então, a proposta dessa mensagem é: os cuidados que devemos ter com o coronavírus. E esses cuidados devem ser com todo mundo, e deve ser com a alegria de Jesus, porque apesar da dificuldade, nós não estamos desesperados, porque esperamos em Cristo. Então, quais são os cuidados que devemos ter com o coronavírus? E aí eu gostaria de ler um texto com você. E você vai perceber na leitura desse texto, Paulo escreveu aos Efésios por volta do ano 55, 57, depois de Cristo. No máximo 60 depois de Cristo, ou seja, tem quase 2000 anos, 1980, 1970 anos, que Paulo escreveu esse texto. Mais de 1900 anos. E olha como parece que foi escrito ontem. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, de 15 a 17, diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não parece o status de um pastor postado hoje à tarde? Irmãos, tenham cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Se cuidem melhor, aproveitem melhor o tempo. Uma outra versão diz, remindo o tempo, que quer dizer aproveitando melhor. Porque os dias são maus. Então cuidado como vocês estão vivendo, porque os dias são maus. E para ter cuidado, vocês precisam aproveitar bem o tempo que vocês têm. E ao invés de ficar procurando um culpado, procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Então, duas coisas nós precisamos fazer em tempos de quarentena do coronavírus. Nós temos que tomar cuidado com algumas coisas e aproveitar bem o tempo. Essa é a proposta do apóstolo Paulo no texto. E aí, nós vamos falar então de alguns cuidados que temos que ter por causa do coronavírus. Mas nós não vamos falar dos cuidados sanitários, higiênicos ou médicos. Porque nós já estamos careca, eu já estou careca de saber, Márcio. Já estou careca de saber que tem que lavar as mãos, que tem que passar álcool em gel, que não pode abraçar, não pode beijar, cumprimenta com o cotovelo, evitar aglomerações, as igrejas estão fechadas, então isso aí a gente já sabe. A mídia, a televisão e a internet, o WhatsApp, e não para de chegar essas recomendações. Então nós já sabemos. Então eu não estou aqui para te falar dos cuidados médicos, porque eu não sou médico. Não estou aqui para te falar dos cuidados sanitários, porque eu não trabalho na vigilância sanitária. E nem estou aqui para te falar do cuidado de higiene, porque eu não mexo com isso, embora
eu lavei bem as minhas mãos e tenho usado álcool em gel toda vez que saio e volto e coloco a mão em alguma coisa. Mas eu quero, como pastor, e essa é a minha função, esse é o meu papel, te dar orientação espiritual para esse momento. E aí nós vamos falar então dos cuidados espirituais que temos que ter com relação à quarentena do coronavírus. O primeiro cuidado que nós devemos é tomar o cuidado de buscar a Deus. Tome esse cuidado. Você está em casa, você está trabalhando em casa, home office, você não está indo trabalhar, você não está estudando, você está em casa nesse tempo de quarentena, então tome esse cuidado. Busque a Deus, busque a Deus. Converse mais com Ele, ouça mais a voz dEle. Busque, promova momentos em sua rotina diária, na quarentena, para que você se aproxime mais de Deus. Para remir o tempo, é necessário, nesse tempo, buscar a Deus. É assim que a gente aproveita melhor o tempo que Deus nos concedeu, porque tudo continua no governo e no controle dEle. Em segundo lugar, nós temos que tomar o cuidado de orar a Deus. Orar. Fazer orações. E não é só orações rotineiras, quando acorda, quando dorme, quando vai comer, etc. Não. Oração intencional. Orar com uma intenção. Oração formal. Orar de forma formal. Eu chamo assim. Eu sei que tem orações que são informais. Você está andando e aí você, oh Deus, obrigado por esse dia, em pensamento. O seu coração está ligado no eterno, na sua rotina. Às vezes você vê uma situação de livramento, você fala, ai, obrigado Deus. Não me refiro a essas orações informais e corriqueiras. Eu me refiro às orações formais. Você realmente parar, fechar os seus olhos, se ajoelhar ou não, pegando a sua Bíblia ou não, mas separar um tempo de qualidade. Não precisa ser um tempo de quantidade. Se for, tá ótimo, mas se não for de quantidade, que seja um tempo de qualidade, de você desligar todas as vozes, de você, colocar no mudo todas as vozes, até a voz da sua própria mente, para se conectar com a voz de Deus e em oração ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Tome esse cuidado, meu irmão. Minha irmã, tome o cuidado de orar mais. E não faça da sua oração um despejar de palavras, onde só você fala. Ai Deus, é isso, é aquilo, eu quero isso, quero aquilo, obrigado por isso, por aquilo, não sei o que, em nome de Jesus, amém. E aí você sai fora. Eu prefiro, não estou dizendo que isso está errado, mas eu prefiro muito mais a proposta feita pelo Dallas Willard. Dallas Willard diz que oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Ele em mim e através de mim. Vou repetir para você anotar. Talvez você está usando o seu celular aí agora para assistir, não pode postar agora, mas eu vou repetir para você postar depois. Dallas Willard, é D-A-L-L-A-S W-I-L-L-A-R-D. Dallas Willard, ele escreveu um livro genial chamado A Grande Omissão, em referência à grande comissão que Jesus nos deu. E muitos se omitem, então ele chamou de A Grande Omissão. E ele escreveu outros livros e ele é brilhante. E ele disse essa frase: oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Ele em mim e através de mim. Que a sua oração nessa quarentena, que a sua oração em tempos de coronavírus seja uma conversa com Deus a respeito daquilo que vocês estão fazendo juntos, que Deus está fazendo em você e que você está fazendo para os outros, porque Deus está te levando a fazer.
Qual é o propósito da sua vida? Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Para que você nasceu? Por que você está vivendo? Qual é o sentido, o que dá sentido à sua vida? Converse sobre isso com Deus. Fale, mas também ouça Deus. Como alguém já disse, e agora eu não estou me lembrando quem é, eu acho que é ou é o Lutero ou é o Agostinho, é um cara desse aí, da reforma, da teologia, e fugiu agora. Mas tem um cara que diz, talvez seja até o John Stott, o Billy Graham, não sei. Depois você pesquisa e coloca aí. Devemos orar incessantemente até ouvirmos a voz de Deus. Porque para muitos de nós oração é um despejar de palavras, a gente só fala. Mas se você for reparar as orações na Bíblia, e a Bíblia retrata de forma narrativa várias orações, Ana, Daniel, José e vários outros, você vai ver que nas orações bíblicas, as pessoas falam com Deus, mas elas também ouvem a Deus. E aí quando elas agem na direção que Deus deu, a vontade de Deus se cumpre. Lembra de Daniel? O povo foi proibido de orar por um decreto de Nabucodonosor. Mas Daniel continuava orando. Tentaram calar, tentaram fazer ele parar de orar, jogaram ele no meio dos leões, ele continuou orando. 3 da tarde, a hora sagrada da oração de um judeu. Em algumas versões bíblicas, a hora 9, que 3 da tarde é 9 horas. Porque o dia do judeu começa às 6 da manhã. Então 6 mais 9, 15. Hora 9 é 3 da tarde. Daniel estava orando, falando com Deus. E de repente ele se lembrou e ouviu Deus falar com ele, que Deus já tinha profetizado, através de Jeremias, que 70 anos depois libertaria o povo da Babilônia. E aí Daniel entendeu, é agora. A vontade de Deus é que o povo seja liberto. E aí ele começou a orar consoante com a vontade de Deus. E aí ela se cumpriu. Então, um cuidado que você tem que ter em tempos de quarentena. Tome o cuidado de orar até ouvir a voz de Deus. Em terceiro lugar, tome o cuidado de ler a palavra de Deus. Muita gente me pergunta isso, pastor, eu oro, eu já aprendi que eu tenho que orar e eu tenho que ouvir Deus, mas eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Talvez porque a sua mente não está impregnada da palavra de Deus. Então é necessário que você leia, que você medite, que você estude, que você se esforce, até para decorar versículos, porque na hora difícil, no dia mau, na hora da dificuldade, são esses textos bíblicos que serão palavra de Deus para o nosso coração. Então não passe essa quarentena sem tomar o cuidado de ler a palavra de Deus, pelo menos um livro, meu querido, e não vai escolher a 3ª de João, pelo amor de Deus. Não vai escolher aí uma carta pequena ou um profeta menor, pequenininho. Não. Leia um livro com pelo menos 5 capítulos. Leia Tiago. Leia um evangelho. Quer o evangelho menor? Leia o evangelho de Marcos. Pegue uma carta de Paulo, uma carta robusta. Pegue Romanos. Pegue Tessalonicenses. Pegue Hebreus. Uma carta linda, que é uma pregação, um sermão, exaltando a pessoa de Cristo. Leia pelo menos um livro, meu irmão. Vai lendo, um capítulo por dia. E lá em Hebreus, 12 dias você terminou de ler, não é isso, Abre? 12 capítulos? 13, né? 13. Os adultos estão estudando. Hoje teve, Tiago, né? Acabaram de estudar agora o livro de Hebreus. Então, são só 13 capítulos. Não é muito difícil, nem é muito demorado. Aproveite esse tempo. Aproveite. Sabe? Vamos remir o tempo. Já que estamos à toa, é bom um lazer, é bom a gente relaxar, ver uma série, ver um filme, assistir uma coisa ou outra, ok, mas não esqueça de remir o seu tempo, de aproximar mais de Deus através da leitura e da meditação da sua palavra. Em quarto lugar,
tome o cuidado de levar sua família a Deus. Nós, às vezes, fazemos por nossa conta, de forma individual. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu medito, eu busco a Deus, eu estou tranquilo, mas os meus familiares às vezes não, porque eles não têm a mesma intimidade, eles não têm a mesma proximidade, eles não têm a mesma facilidade que eu. Então é meu papel levar a minha família a Deus, através de culto no meu lar, momentos de oração na minha casa, com os meus familiares, compartilharmos acerca de um texto. Alguém lê lá um texto da Bíblia e a gente compartilha o que é que cada um entendeu. Não sei, tem várias maneiras. A Sociedade Bíblica do Brasil disponibilizou no site dela, eu já enviei para todos os membros aqui da igreja, vários materiais gratuitos para você baixar em PDF e fazer na sua casa com a sua família, vários vídeos para você assistir. Tem muita coisa boa para você fazer e levar a sua família mais próximo do Senhor. Em quinto lugar, tome o cuidado de ter um tempo de qualidade com a sua família. Ah, pastor, eu moro sozinho, não tem ninguém aqui, mas você tem uma família. Você tem uma mãe, um pai, um avô, um tio, um primo, alguém. Tire um tempo de qualidade, ligue para ele, mande mensagem, faça uma chamada de vídeo. Mas se você está com alguém, se você não tem a sua família perto, mas tem vizinhos, tem irmãos da igreja, vai na casa de alguém. Estamos em quarentena, mas passa um álcool em gel, tome cuidado, tome os devidos cuidados, mas não deixe de ter um tempo de qualidade em família. Se você não está próximo da sua família de sangue, faça dos seus vizinhos, faça da sua igreja a sua família e tenha esse tempo de qualidade. Vai fazer muito bem para você, principalmente para o seu espírito, para a sua alma, um senso de família, de comunidade. Isso faz muito bem. Então você precisa, sabe, seja você casado, solteiro, divorciado, se você é pai com seus filhos, se você é mãe com seus filhos, não tem problema, olha aí as imagens. Tem uma mãe brincando com uma filha de casinha, tem um pai brincando com um filho de carrinho, tem uma família completa, tem uma família quebrada. Não importa o formato da sua família, importa que você esteja com a sua família, remindo o tempo e aproveitando essa oportunidade. Em sexto lugar, tome o cuidado de fazer um estudo bíblico. O que é que eu quero dizer com estudo bíblico? Você estudar um assunto da sua vida, ou da teologia, ou da igreja, ou do cotidiano, à luz da Bíblia. Faça um estudo bíblico. Abra a Bíblia, sabe, para aprender com ela. Ah, vamos aprender sobre os anjos? Não sei nada sobre os anjos. Vamos pegar a Bíblia então, vamos fazer um estudo bíblico acerca dos anjos. O que é que a Bíblia diz sobre os anjos? Ah, pastor, não sei onde é que está. Joga aí no Google. Versículos bíblicos sobre os anjos. Vai te dar uma lista, você vai em todos e vai anotando o que é que você aprendeu. E faça a sua angelologia, a sua doutrina dos anjos, a partir do que você aprendeu na leitura. Sente com alguém para debater um assunto, para discutir no bom sentido, para trocar experiência, conhecimento. Vá ao seu professor da EBD, vá ao seu pastor, seu líder, alguém que você sabe que tem mais conhecimento bíblico que você, vai nele e busque esse conhecimento. Mas não passe essa quarentena sem fazer um estudo bíblico. Pode ser uma mãe com um filho, pode ser um casal com seus filhos, pode ser só o pai, pode ser só a mãe, pode ser só o filho, pode ser só os filhos, os irmãos, com o vizinho, cunhado, não importa com quem seja, mas faça um estudo bíblico. Estudo bíblico sobre a pessoa de Jesus, sobre a salvação. Ontem uma pessoa me ligou, me mandou uma mensagem, eu fiquei muito feliz. E era uma pergunta. E uma das coisas que me deixa mais feliz no ministério pastoral é quando alguém me faz uma pergunta acerca da Bíblia ou da teologia, que eu possa responder com a Bíblia. Muitas coisas me deixam feliz no ministério. E essa é uma das que eu prefiro. Quando alguém entra em contato comigo para me fazer uma pergunta. E a pergunta era a seguinte: por que é que não tem salvação para o diabo?
Por que é que o diabo não tem oportunidade de se arrepender? Por que é que para nós ainda dá tempo de se arrepender e ser perdoado, mas para o diabo não dá tempo? Essa era a pergunta. E aí a minha resposta, de forma, claro, básica, basilar, mas sem ser, simplista. A minha resposta foi, porque nós pecamos aqui no Cronos, nesse planeta, no Cronos, no tempo, no universo que Deus criou, físico. Então, para nós, ainda estamos no Cronos. Para nós dá tempo, porque nós estamos num ambiente que tem o tempo aqui passa. Então, enquanto o tempo está passando, ainda dá tempo. A longanimidade de Deus está derramada sobre nós, nos dando mais tempo de arrependimento. Por que é que para o diabo não dá tempo? Porque o diabo não pecou aqui no Cronos. Ele pecou lá no Kairos. Ele pecou na eternidade. E lá não tem tempo. Então lá a sentença é imediata. Por isso que não tem como. Porque lá ele já está condenado. Então, tome esse cuidado na quarentena, meu irmão. De fazer um estudo bíblico. Sabe, de aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. Vai mais fundo, vai mais longe, vai. Torne a sua fé mais robusta. Sua fé, use a sua razão. Sabe, pergunte, questione, aprenda mais a Bíblia nesse tempo. Em 7º lugar, tome o cuidado de ter um discipulado. E discipulado aqui eu não estou falando naquela maneira popular que a gente usa de preparar alguém para o batismo. Não, de maneira nenhuma. Estou falando no sentido de troca, como você está vendo aí na imagem. Está vendo aí um homem mais velho, um senhor, trocando informações com um mais jovem. Os dois estão com a Bíblia na mão. Mas a ideia aí é de quem sabe mais está passando para quem sabe menos. Isso é importante na nossa vida. Termos sempre alguém que sabe mais do que nós para nos discipular e ter alguém que sabe menos do que nós para nós discipularmos. Esse é o processo natural que deve existir na vida de todo cristão. Ser discipulado por quem já viveu e conhece mais e discipular aqueles que viveram menos e sabem menos. Eu preciso em todo tempo ser discipulado e estar discipulando alguém. Então tome esse cuidado, busque alguém, aproveite a quarentena para estabelecer diariamente ou semanalmente, não sei como você vai fazer, mas aproveite esse tempo para que você se aproxime de alguém com essa intenção de ser discipulado por alguém que sabe mais da Bíblia, da vida e de Deus do que você. Isso é importante. Em 8º lugar, tome o cuidado de ter um descanso, meu irmão. Na mensagem passada, eu falei sobre as lições que estamos aprendendo com o coronavírus. Falei do mundo, falei da igreja e falei dos pastores. Uma das lições que os pastores estão aprendendo é ser obrigado a descansar, sem remorso. Porque a gente não... A gente até descansa, mas não fica em paz, porque dá a impressão de que se a gente descansar, a gente está em pecado. Tem que trabalhar o tempo inteiro, cuidar do rebanho, mas o descanso é um mandamento de Deus. Sim, o sábado, o Shabat da lei de Moisés, não é somente um dia da semana, meu irmão. É um princípio de vida. Precisamos de tempos em tempos, semanalmente, mensalmente, anualmente, ter as nossas programações de descanso, porque senão a gente pifa, a gente para antes do tempo, dá defeito mais rápido. Descanse sem culpa, já que você está de quarentena, então aproveita, descanse. Não fica o tempo inteiro assistindo televisão e olhando internet, não sei o que. Em algum momento do seu dia aí, desliga tudo, faz favor. Desliga tudo, vai para a cozinha, inventa lá uma comida nova. Ou, sabe, vai ficar olhando para o nada, refletindo. Vai para a janela ver o movimento lá da rua, fica só observando, sem falar nada, sem assistir nada, sem ouvir nada. Dê um descanso para sua mente, para sua alma, para o seu coração.
é muita turbulência, é muita informação, isso vai deixando a gente estressado. A gente não está saindo de casa, mas está todo mundo cansado, porque é tanta informação, tanto estresse na alma, que a gente fica uma pilha de nervo, mesmo sem ter feito nada. Então descanse em paz. Em nono lugar, tome o cuidado de não espalhar fake news, meu irmão. Tome esse cuidado, por favor. Em quarentena, coronavírus, né, e você está percebendo já, chegando aqui na número 9, que todos esses conselhos servem para depois do coronavírus também. É o que a gente tem que fazer para sempre. Então, tome o cuidado. Você recebeu uma coisa pelo WhatsApp, você recebeu uma coisa pela internet, você viu, é verdade, está na internet. Meu irmão, nem tudo que está na internet é verdade. Então você recebeu, dá uma olhada, dá uma lida, ok, morreu. Você não precisa, satisfazer aquele seu prazer de ser o primeiro a dar a notícia. Eu estava lendo esses dias uma matéria de um sociólogo a respeito da velocidade das fake news. E ele falou isso, que todo ser humano tem em si o desejo da novidade. Então, é o bichinho, eu chamo isso do bichinho da fofoca. Todo ser humano tem aquela coisa que leva ele assim, eu tenho uma informação que ninguém tem, eu preciso ser o primeiro a falar. Não, meu irmão, você não precisa ser o primeiro. Recebeu, ignora aquilo. Ok? As informações oficiais virão de forma oficial, em boletins médicos, em pronunciamentos oficiais dos governos. Fique tranquilo que o que é oficial vai chegar na gente. Agora, não fica tudo que você recebe vai passando para frente, porque aí você vai disseminando um monte de informações falsas, perigosas, que podem até atrapalhar no bom andamento da coisa. Então, tome esse cuidado. Em 10º lugar, tome o cuidado de dar atenção ao grupo de risco. Nós temos um grupo de risco que tem muito mais probabilidade de falecer se for contaminado com o vírus. Que grupo é esse? Os idosos, as gestantes, os que têm a imunidade baixa, imunodeficientes em alguma área da sua imunidade, aqueles que já enfrentam problemas respiratórios, asma, bronquite e companhia limitada, aqueles que já estão com a saúde debilitada por conta de uma outra enfermidade, todas essas pessoas são do grupo de risco. Nós precisamos cuidar mais delas. Nós precisamos dar mais atenção a elas. Você está vendo aí um casal de vovô e vovó com o telefone fazendo uma chamada de vídeo. O netinho está entrando em contato através de vídeo, não pode visitar. Liga, manda mensagem, faz chamada de áudio, de vídeo, mas não visite o grupo de risco, porque uma criança pode não manifestar os sintomas do vírus, mas pode levar o vírus para a titia, para o vovô, para a vovó. Então tome o máximo de cuidado com o grupo de risco. Em 11º, tome cuidado com a sua saúde. Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Está na imagem aí, tome cuidado com o seu cérebro, tome cuidado com o seu coração e tome cuidado com a sua devoção. Sua vida física, emocional e espiritual precisam ser cuidadas nessa hora. Sua vida física, porque ficando em casa você vai comer igual um doido. Cuidado com a dieta. Cuida do seu corpo, faça um exercíciozinho, dentro de casa mesmo, ou dá uma rodada na calçada aí. O que pode ser feito com segurança e com prevenção, exercite o seu corpo de alguma forma. Não fique muito parado, porque depois que voltar às atividades normais, o seu corpo vai sentir isso. Então cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional, descansando sua mente, tendo um lazer de qualidade, tendo um tempo de qualidade com a sua família. Não fique empanturrando sua mente
de informações, de pânico, de medo, de desespero. Fica olhando quantos já morreu, quantos morreu na Itália, quantos morreu no Brasil, quantos morreu. Ai meu Deus, quantos que já morreu? Não, dá um descanso para sua mente. Daqui a pouco você fica com a saúde emocional prejudicada. Fica tranquilo. E cuide da sua saúde espiritual, fazendo tudo que nós já dizemos aqui para trás. Então, em último lugar, e hoje eu separei 12, porque é para ser bíblico, né? 12, né? 12 tribos, 12 apóstolos, 12 é um número bíblico, né? Eu ia parar no 7, porque 7 tem aquela coisa, né? Mas aí foi vindo mais ideia e eu cheguei até o 10. Falei, mas agora eu tenho que ir até o 12 para ficar bíblico. Em último lugar, tome o cuidado de acompanhar as atividades online de sua igreja. Ah, pastor, minha igreja não tem atividade online. Acompanhe de uma outra igreja que seja da mesma denominação, da mesma linha teológica, da mesma direção da sua igreja, para não ter também confusão doutrinária na sua cabeça. Tome esse cuidado, irmãos. Nós não estamos tendo cultos presenciais, mas os cultos estão acontecendo. Então tome esse cuidado, valorize, prestigie, dá uma curtida, dá um comentário, dá uma compartilhada, vamos espalhar, entendeu? Ofertar de forma online, vamos adorar, vamos. A igreja não parou não, irmão. A gente está online, estamos aí, então vamos junto. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, no Zoom ou outro aplicativo. Se a sua igreja promover alguma coisa de forma online, participe, valorize. Isso é importante para a gente estar junto nesse momento. Uns aos outros e uns pelos outros. E vamos todo mundo junto aproveitar a tecnologia. Então, repassando para você, uma revisão, talvez você chegou depois. Cuidados que temos que tomar com o coronavírus. Primeiro, cuidado de buscar a Deus. Cuidado de orar a Deus. O cuidado de ler a palavra de Deus. O cuidado de levar a nossa família a Deus. O cuidado de ter um tempo de qualidade com a família. O cuidado de fazer um estudo bíblico. O cuidado de ser discipulado. Cuidado de descansar, de não espalhar fake news, de dar atenção ao grupo de risco e cuidar da nossa saúde em todos os aspectos. Acompanhando as atividades online, nós vamos vencer esse momento difícil, em nome de Jesus. Então, quais os cuidados que devemos ter com o coronavírus? Deixa aí o seu comentário, se você tem mais algum cuidado que não foi trazido aqui por nós. Eu quero ver o comentário do seu pedido de oração e quero ver o seu comentário de mais algum cuidado que nós devemos tomar para o nosso espírito nos tempos de quarentena.